eu recebi tanto dos meus pais e estou contente com isso, e isso me basta. Quando isso me basta, eu não vou gastar energia procurando coisas que eu quero e ainda não tive. Então vamos dar início aqui a mais uma live, né? Dos nossos temas referentes a constelações familiares, a filosofia sistêmica, né? E essa abordagem que a gente vem colocando aqui para vocês, que é uma forma, né? Uma forma de vida, na verdade, né? Quando a gente fala em constelações familiares, a gente está falando em uma filosofia e uma forma de vida. Essa filosofia, ela tem 3 leis fundamentais que a gente chama, ou ordens do amor, né? Que o Bert Hellinger chamou, que são a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. Falando em ordem, pertencimento e equilíbrio, a ordem é o quê? Quando a gente chega num sistema familiar, ele já tem uma ordem, ou seja, né, os ancestrais chegaram antes, os avós, os bisavós, os tataravós, né, e vem vindo numa cascata até chegar na gente e depois nos nossos filhos, né. Então, é mais ou menos rapidamente o que a gente fala no conceito da ordem. E o pertencimento é assim, toda vez que você nasce, né, alguém que nasce, desde que você é um ser vivo, você nasce em uma família, nasce em uma comunidade. Aí você pertence àquela família automaticamente, né? Então, se eu nasci da minha família, Fávero, então eu não tenho como ter nascido em outro lugar, é ali que eu nasci. Então, assim, a partir do momento que eu nasci naquela família, eu pertenço a ela e nada que aconteça, nem morte, nem abandono, nem qualquer tipo de situação vai fazer com que eu deixe de pertencer àquela família. E quando a gente falou semana passada em equilíbrio, a gente falou em quê, né? Equilíbrio nas trocas, quer dizer o quê? Você dá e recebe. Quando você fala de pais e filhos, você tem uma ordem e essa ordem é respeitada. E essa ordem vem de cima para baixo. Então, assim, os ancestrais dão para os mais jovens, né? E os jovens não devolvem. Os jovens pegam e passam isso para frente. Então, a gente falou dessa questão do equilíbrio, né? Que é uma questão diferente da ordem, que é um sistema onde você só recebe dos ancestrais. No equilíbrio é quando você se casa, quando você tem amigos, quando você tem grupos, né, comunidades, e que vocês chegam juntos no sistema. Então, quem chegou antes no sistema vai sempre ter uma ordem, uma prioridade, e ela vem nessa cascata. E quando você chega junto no sistema, você então vai ter o equilíbrio, né? Aí nós falamos sobre o receber, né? Porque a gente falou receber, dar e receber o equilíbrio, né? Só que aí a gente usou um termo, que eu vou explorar ele mais hoje, que é o tema da nossa live, né? Sobre o tomar. Porque o que a gente tem? Então, um dar e um receber. Então, as relações é sempre uma troca. Um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, e aí que você mantém o equilíbrio nessas trocas, né? Só que aí a gente falou da questão do tomar, né? O que é o tomar? Quando você fala em receber, é alguma coisa passiva, né? Ou seja, alguém te deu algo, só que eu posso pegar aquele algo e não fazer nada com ele. Pego um presente, nem abro, ponho na gaveta e não recebi, não tomei aquilo, né? Não recebi essencialmente. Então, o tomar, ele vem, né, nessa tradução em português, vem sendo usado assim, né? Porque veio da origem do alemão, e no alemão tinha uma palavra que tinha um sentido mais de tomar posse, né? E quando a gente chega aqui no português, você fala receber, o receber nem sempre é tomado, né? Às vezes você recebe, mas não traz aquilo para você, não assume aquilo, né? Então, é uma coisa muito passiva. Então, o tomar é algo que é ativo, ele não é passivo. Então, se alguém dá uma coisa para mim, eu pego aquilo e uso aquilo. E quando eu uso aquilo, eu estou então tomando posse daquilo, eu estou realmente tomando aquilo. Então, o conceito de tomar é o início da nossa conversa de hoje. Tomar os pais, né? Que é a primeira coisa que a gente toma na vida, né?
Eu vou fazer uma leitura rápida, tá? Da Bola Dourada. Aquele poema do Borges, não sei alemão, von Munchausen, algo assim. Então ele diz, né? O que recebi pelo amor de meu pai, eu não lhe paguei, pois em criança ignorava o valor do dom, e quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer o meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou a um filho. E o que eu recebi, estou pagando agora a quem não me deu nem vai me retribuir, pois quando ele for homem, e pensar como os homens, seguirá como eu os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu verei pagar ao meu neto o que me era devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assiste, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um com um sorriso lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. E eu estou lendo esse poema de novo, por quê? Porque a gente está falando exatamente do tomar. Então você não tem troca. O que você toma, né, dos seus pais e da sua ancestralidade, ela é só num caminho, que é da descendente, do ancestral para os descendentes, né? Então a gente fala de ordem, e dentro dessa ordem você tem então esse conceito do tomar, né? Então, se a gente pensa, como a gente falou, né, vem dos ancestrais, vem para nós e atravessa nós e vai para os nossos filhos, né? Que é o quê? Um fluxo de vida, né? O fluxo da vida. Então, aí a gente fala, né, falando em pertencimento e aí nessa questão da nossa família, né? Uma maçã está lá na macieira, né? Então, quando ela está na macieira, ela nasceu lá. Então, assim, uma macieira tem uma maçã. Então, na hora que aquela maçã cair e aquela semente entrar no solo e brotar, vai nascer o quê? Uma banana? O que vocês acham? Não, né? Vai nascer uma maçã. Então, é algo que vem daquela ancestralidade, que está naquele ser, e quando ele joga para frente o que ele recebeu, ele vai levar o que recebeu, né? Então, assim, não tem como uma maçã receber uma genética de maçã, né, de maçã e querer nascer banana, né? Olha o exemplo. Mas é isso aí. Então, assim, e tem muito sentido essa questão da árvore, né? Porque a maçã cai ali e próximo das suas raízes, ela vai criar outras raízes e vai fazer uma nova família, a partir daquela árvore original, daquela família original que a gerou, né? Assim, da mesma forma, quando a gente nasce na nossa família. Então, assim, não dá para mudar. Então, se eu nascer na minha família, e minha família tem um conjunto de valores, um conjunto de regras e de forma de ver a vida e tal, eu vou estar trazendo toda essa ancestralidade para a minha própria vida, para a minha própria essência. E isso vai estar no meu corpo, vai estar nas minhas células, né? Todo esse aprendizado, porque a gente não traz só o que está no DNA, mas, né, isso tudo que a gente já falou de epigenética e de morfogenético, que é o que? Essa herança que está, vamos dizer, no inconsciente, né, coletivo da nossa família. E toda essa vivência da família é o que está na gente, o que constitui a gente. Então não dá para a gente mudar, né? Não dá para a gente querer ser de uma família que a gente não é, tá? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem que tomar tudo que veio da nossa família para poder passar para frente. Então, se uma maçã que está lá no galho, ela não consegue receber os nutrientes dessa árvore, a hora que ela for para o chão e nascer uma outra árvore, vai nascer o quê? Uma árvore fraca, né? Frágil, e que não consegue ir para frente, pode morrer pelo caminho, ou então vai dar frutos frágeis, né? Então, mas por quê? Porque ela tem que receber todo o fluxo que veio daquela árvore. Então, quando vem aquela seiva, traz da terra e traz toda a força daquela macieira, ou daquela bananeira, ou daquela família, então o que vai acontecer? Se ela não pegar tudo que veio
da família, ela vai ficar fraca. E quando for gerar novos frutos, vai gerar frutos frágeis, que não conseguem amadurecer, não conseguem ir para frente, né? Então é uma metáfora que eu gosto de usar porque tem muito sentido com a nossa história, né? Com a nossa família. E aí o que acontece, né? A gente assim sabe que a nossa família é a nossa origem e não tem como mudar isso, ponto, tá? A partir disso, aí vem aquela pergunta, né? Eu tenho críticas aos meus pais ou aos meus antepassados, né? Pensa vocês aí, lembra aí alguma crítica que vocês têm aos seus pais. Ah, minha mãe é chata, né? Minha mãe fala muito. Ah, minha mãe, eu falo com ela, não presta atenção no que eu falo, não me dá atenção, né? Ou então, ah, minha mãe não ligou para mim quando era criança, né? Não me pôs no colo, né? Não me deixou ser mais feliz, né? Você começa a julgar os seus pais e achar que a culpa, né? De você estar como está ou alguma coisa na sua vida é culpa dos seus pais, né? E a gente tem muito julgamento. E quando isso não é muito explícito, se a gente observar, ele está no contexto do dia a dia, né? Então a gente está sempre julgando, tanto julgando como dizendo, sim, eu não gosto disso dos meus pais, porque eles podiam fazer assim, podiam fazer assado, e aí a gente quer ensinar como os pais têm que fazer a vida deles, né? Ou a vida deles com relação a gente. E aí a gente fica toda vez criticando e dizendo coisas do tipo, não vou fazer igual minha mãe, não. Isso para mim não, está muito errado o que ela está fazendo, eu não vou criar meus filhos assim, eu não vou fazer isso que ela fez com meu pai, isso não está certo. E aí você faz o quê? Vai repetir. Então isso é o que se vê muito, né, nessas dinâmicas, que você vai repetir tudo o que a sua mãe fez, seu pai fez, ou então você vai querer fazer tão diferente que você vai querer ser aquela maçã que quer sair correndo ali do lugar que caiu para ir se encostar numa bananeira e virar uma banana, né? Então assim, você, das duas uma, ou você vai ficar julgando e xingando, reclamando da mãe, ou vai ficar falando, não, isso aí não quero para mim e tal, e vou fazer tudo diferente, porque isso aí para mim não presta, não tá bom para mim, né? Só que quando você faz isso, você perde a força que é o que vem da sua ancestralidade, e não tem jeito disso ser diferente. Quando a gente vê as constelações e vê as dinâmicas, então assim, é um exercício simples de a gente fazer na própria família, né? E a gente vê como isso vai dando errado e as coisas só se complicam. E às vezes se complicam tanto a ponto de a gente ficar doente, né? Ficar doente e ficar com, como é que se diz? Depressivo e com uma série de coisas, porque a gente fica incompleto. Eu vou chegar e explicar um pouco melhor para frente, tá? Então, o que acontece? Quando a gente olha para os nossos pais, a gente tem uma coisa de achar que eles viraram super-homens, né? E super-mulheres. Eles têm que virar santo depois que viraram pais, nossos pais. Então, assim, todos os seres humanos, todas as pessoas têm falhas e têm defeitos, né? Só que, assim, nosso pai e nossa mãe não pode ter, né? Porque a gente não consegue desassociar o pai e a mãe do homem e da mulher. Então, assim, o meu pai era um homem, como qualquer homem, com defeitos, com virtudes, né? Mas ele era um homem, além de ser meu pai. A minha mãe era uma mulher, é uma mulher e tem os seus defeitos, suas virtudes, né? Suas necessidades, sua própria vida, né? Seus desalinhos, né? Como qualquer mulher. Então, assim, a gente quer achar que o pai e a mãe, não, vão ser santo. Então, assim, aqueles pais viraram santo depois que virou pai, né? Então, um exercício bem simples, assim, que para mim foi bem bom olhar, é assim, olhar para minha mãe, olhar para o meu pai como mulher, como homem, que tem defeito, né? E tem virtudes. Ela não é só a minha mamãe, ela é a minha mãe também, mas é uma mulher. Assim como a vizinha, assim como a minha colega de trabalho, assim como qualquer pessoa, né, que tem seus defeitos e tem suas virtudes. Então, uma primeira coisa que a gente deve fazer é assim, olhar para os nossos pais
como homem e como mulher, que é o que eles são, né? Eles deram a vida para a gente e a partir daí se tornaram nossos pais, né? E isso não tem como mudar, não tem. Só que, além disso, eles são homem e mulher, cheio de defeitos, cheio de problemas e que a gente também tem que respeitar, assim como a gente tem os nossos, né? E aí, quando a gente vai julgando os pais, então assim, minha mãe não me dá atenção, eu falo com a minha mãe não escuta, ou até assim, minha mãe me abandonou, eu fui dada em adoção, enfim, qualquer coisa, né? Ou nem conheci minha mãe, quando eu nasci, me colocou lá na lixeira, né? Como a gente já viu até na televisão. Então assim, quando você olha para isso e começa a fazer esses julgamentos, né, daquela mulher, porque é uma mulher que fez aquilo, é um homem que fez aquilo. Então assim, você fica julgando e não consegue ver que ali também tem luzes e sombras, como a gente diz, né? Não é tudo maravilhoso o tempo todo. E aí você começa a olhar para a ancestralidade, né? Então assim, o que eles receberam? Então assim, quando a gente vem nessa bola dourada, que vem passando de geração a geração, quando eles entregam para a gente, eles entregam o quê? Então se eu estou lá, por exemplo, num deserto, num lugar, eu tenho uma maçã, vamos continuar com a maçã. Então eu estou com uma maçã. Aí tem alguém lá junto comigo, somos 2 pessoas num lugar que não tem o que comer, não tem água, a gente está à beira da morte porque não tem o que comer. Aí eu tenho uma maçã, tá? Aí eu vou falar assim, eu vou cortar essa maçã e te dar um pedaço, né? Porque assim é o que eu tenho. Então você, né, quer metade da minha maçã? Aí a outra pessoa vai falar, não, maçã não quero, quero banana, não gosto de banana. Então assim, mas o que tem é maçã. Então assim, não adianta querer banana, é o que tem e pronto. Então assim, pega aquilo, né? Então assim, vamos pegar aquilo, é o que veio, é o que tem, é o que está pronto para hoje. Então assim, eu vou recusar o que eu tenho e que me foi dado, né, por herança, e que a única coisa que eu posso ter é o que eu recebi, o que eu recebo deles, né? Então assim, eu tenho que tomar isso para mim, porque se eu não comer aquela meia maçã, eu vou morrer antes, então de repente eu perco a chance de um resgate, porque eu estou comendo, né, não, porque eu estou querendo escolher, porque eu sou muito poderosa, né, eu sou muito da boa, não gosto de maçã, eu quero que você me dê banana, e o outro vai ter que se virar para dar o que não tem. Então assim, quando a gente olha para os nossos pais e reclama do que eles não nos dão, só que assim, eles tiveram, eles têm aquilo, eles têm condição de dar aquilo, como é que ele vai dar o que ele não tem? Não tem como, é impossível, né? Então assim, que a gente tem que começar a olhar, e esse exercício é assim, como é que eu vou olhar e querer que minha mãe me dê um abraço, se nunca foi abraçada? Como é que eu vou querer que ela me deite no colo e passe a mão no cabelinho, se não recebeu um carinho? Porque então ela não tem, e não tem como dar o que não tem, né? Então assim, se vier algo a mais, aí é brinde ainda, né? É lucro. Então assim, ela já deu o que tinha que dar, né? Que é a vida, né? Só que a gente ficar reivindicando coisas dos nossos pais faz o quê? Faz a gente ficar enfraquecido, faz a gente ficar doente, fica depressivo, e quando vai para uma relação de igual, né, ou de hierarquia com o filho, você não consegue ter o suficiente para fazer a troca de casal, ou para fazer o seu doar para o filho, né? Porque a gente está sempre olhando para trás, reclamando do que não recebeu dos pais, né? Então aí a gente tem que olhar para isso, e pegar tudo que veio e tomar. Então, por isso que a gente fala, tomar, né, é um termo ativo, e a gente tem que fazer isso, e é um treino diário, né? Então, assim, qual é o primeiro lugar onde a gente toma algo na vida? Dos pais, né? Especialmente da mãe. Então, assim, você teve lá um óvulo que foi fecundado e gerou uma pessoa, que somos nós. E a partir daí, quando a gente nasce, a mãe
gerou, gestou, está lá 9 meses na barriga dela, ela deu tudo para a gente, nutrientes, né, todas as células, tudo que a gente precisava, ela fez por nós. Então, olha quanta coisa ela já deu antes da gente nascer. E aí, quando a gente nasce, o que a gente faz? Toma essa vida. A gente não nasce, não é passivo, né? A gente não nasce passivo. Até no nascimento é uma ação. Então, assim, quando vai ter o parto, o que acontece? O corpo da mãe começa a expelir o filho, porque é a hora de ele nascer, e o filho faz força. Então, a criança começa a fazer força, se vira, ela mesma se vira, porque ela quer tomar a vida. Então, quando ela vem para a vida, ela usa uma força natural e que ela toma, então não é passivo, né? A mãe não teve uma incontinência urinária e puf, saiu, não. Ela teve dores, arriscou a vida dela para que a gente nascesse, porque, né, até muito tempo, hoje ainda, mas muito tempo atrás, era muito mais difícil, uma mulher corria muito mais riscos na hora do parto, né? Então, assim, ela estava botando a vida dela em risco para que a gente nascesse, né? E aí o que acontece? A gente vem, já tomou a vida, aí provavelmente ela deu de mamar, você tomou do peito, que também é ativo, se o bebê não sugar, ele morre, ele não tem como sobreviver se ele não sugar, então também é ativo, né? E é sempre ativo, a busca pela vida é ativa, não é passiva, então você vai tomando a vida, né? Em algum momento a gente começa a querer reclamar isso, né? A gente começa a querer ficar maluco e querer achar que precisa de mais, né? Então ela deu de mamar pra gente, deu tudo que ela né, tinha para dar, e talvez não também. E se não deu também, você nasceu, tá lá, alguém pegou, uma ama de leite vai dar o leite, ou alguém vai dar uma mamadeira, alguma coisa vai acontecer para que a vida continue. E se a gente está aqui vivos hoje, nós estamos vivos hoje, é porque tudo deu certo, né? Então, assim, a gente não precisava de mais nada. A gente nasceu, tomar essa vida e foi em frente, e a vida segue, né? A vida segue, independente de a nossa mãe ter continuado conosco ou não, ou o nosso pai, que pode ter abandonado, ou a mãe ficou sozinha também e teve o filho sozinha, não conseguiu cuidar sozinha e acabou dando para adoção. E aí a gente tem que olhar o quê? Para esse homem e essa mulher, o que eles tiveram de dificuldades também. Porque a gente julga porque a gente não tem noção do que passa na alma do outro, né? Então, assim, se hoje eu não consigo dar algo melhor para o meu filho que venha de mim, é porque eu não tenho para dar. Ou então é porque eu estou olhando ainda, cobrando lá da minha mãe e do meu pai e não consigo ainda tomar. Então, se eu não tomar, eu não tenho como passar. Então, assim, ou eu não tenho recurso para passar para frente, ou eu ainda não tomei e estou querendo inventar moda ali atrás e aí eu não consigo passar. Então, quando a gente começa a ver esse movimento, e muitas vezes os filhos vão ter as consequências daquilo que a gente está vivendo, né? E às vezes a mãe fica tão infragilizada que o filho começa a ter que cuidar da mãe e querer ser o pai da mãe, que é aí que a desgraça acontece, né? Porque aí muda a posição, muda a ordem e tudo começa a virar uma confusão só. Quando a gente fala, mas ela não deu atenção, mas... Né? Então, assim, ela teve tempo, né? Quantos filhos ela teve? Ela trabalhava, alguém mais ajudava, né? Como é que ela estava, essa mulher, quando a gente estava lá reivindicando o colo, né? Mas ela me doou, me deu para adoção, né? Mas como é que será que foi a infância dela, né? Quantas vezes, quantas situações, assim, as pessoas tiveram infâncias tão difíceis com os próprios pais, que dar o filho é um ato de amor, né? É um jeito de você proteger, porque assim, se você recebe aquilo daquele jeito, você pensa, eu também vou fazer isso desse jeito, né? E aí é assim, né? Então assim, que contexto que aquilo estava, né, acontecendo, e a gente acaba não olhando para isso, né? Então, quando a gente fala
em tomar os pais, né, a gente está falando de alguma coisa que é muito ativa, não é passiva. E o que é tomar os pais, né, como a gente falou? É simplesmente dizer sim. Sim a tudo que veio deles e do jeito que veio deles, né? É essa aceitação ativa do que foi, que eu nasci ali, não tem como mudar, eu tenho esses recursos, não tem como mudar, a menos que eu fique reclamando, eu vou ter menos, né? Então, assim, então isso é uma situação que eu tenho que tomar e dizer, ok, é isso que eu tenho, é isso que eu tenho de recurso e vou passar para frente com isso, e vou viver com isso. E na hora que você pega e olha para isso e aceita sim para tudo que veio, aí assim, opa, aí começa a força a vir. E na hora que você faz isso, os seus pais que estavam antes sendo reclamados, né, e se sentindo mal, porque assim, como é que ele vai dar o que ele não tem? Só vai entristecer, né, só vai gerar sequelas. Na hora que a gente, isso tudo é postura interna, né? Quando a gente entra numa postura de dizer sim para o que foi, do jeito que foi, aí, ok, não só a gente, como todo o nosso sistema começa a entrar numa ordem, né, numa organização, num equilíbrio. E aí, assim, a gente não só tem o ganho daquilo que a gente tomou, mas, assim, um ganho muito maior, porque aí essa bola dourada, né, ela vem, assim, descarregando uma chuva de benfeitorias e de coisas que a gente não estava nem vendo, né? Porque a gente está tão olhando para esses problemas que a gente não consegue ver o que veio de bom, né? Quando a gente não toma, a gente fica muito frágil, acaba criando filhos frágeis e, né, gerando muitas doenças. Muito sempre ligado a não estar em paz, né, de ter tomado a mãe, aceitar a mãe ou aceitar o pai. Sempre tem uma crítica muito dura com relação à ancestralidade, né? Então são essas coisas que a gente tem que estar olhando o tempo inteiro. Então a visão sistêmica ela é muito boa, né? Porque te traz essa visão e a gente vai fazer aqui alguns exercícios que vão dar, né, possibilidade de a gente treinar um pouquinho mais isso, né? Agora eu quero falar de um trecho aqui de uma parte que assim é uma coisa bem profunda, né? Tem muita sutileza e muita profundidade. Então, fiquem atentas, assim, atentos, né? Quem estiver aí para, né, capturar assim, o máximo desse pensamento, que ele é muito, muito bonito, né? Quando, naquilo que os pais dão e os filhos tomam, né? Como a gente falou, os pais dão, os filhos tomam, não se trata de uma forma simplesmente, né, de um dar qualquer, né? De um dar e tomar qualquer, mas é de dar e tomar a vida, né? A gente está falando da vida, que não é um dar qualquer, né? Não é uma coisa qualquer. Então, ao dar a vida para os filhos, os pais não estão dando algo que pertence a eles. Eles estão dando com a vida a si mesmos. Então, assim, do mesmo jeito que eles são. Então, aquela metáfora da árvore vale da mesma forma, né? Então, assim, ele não está dando algo que eu tirei do bolso e estou te dando. É assim, eu estou me dando para você, estou me dando através de você. Quando eu dou a vida, eu me dou, e sem acréscimo e sem exclusão. Então, assim, eu dou o que eu tenho, nada mais e nada menos, né? Então, assim, é uma visão muito rica, né? Então, portanto, os pais não têm como acrescentar mais nada, e nem excluir nada daquilo. Tipo assim, vou guardar um pouco para mim. Não, ele está dando tudo que ele tem, né? A mãe está dando tudo que ela tem, que é a própria vida, né? É a própria vida, que vem através deles e chega na gente. Então, assim, não tem como acrescentar mais, né? Que a gente fica, então, querendo algo que não tem como ser dado, né? Aí, por essa razão, quando os filhos tomam dos pais essa vida, né, que foi dada, também não podem acrescentar nada a ela. Então, assim, ela é do jeito que é, ponto. Né? E nem deixar de lado ou recusar algo dela. Isso eu não quero, seu. É assim, aquilo veio e agora é você. Então, assim, não tem como dizer não quero essa partinha aí, só quero a partinha boa, né? Então, essa partinha eu vou esquecer, vou esconder, que aí entra aquilo que a gente fala da exclusão, né? E de coisas que geram sequelas muito grandes, né? Então, o Bert fala que faz parte das ordens do amor, né? Que a criança tome a vida tal como os pais dão.
Seus pais, como eles, são sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo, né? Porque a gente tem medo de tomar aquilo que a gente não quer, porque às vezes é assustador, né? Então a gente tem muito medo, né? E esse ato de tomar dos pais a vida é um ato de humildade. Eu aceitar e tomar aquela vida que me foi dada. Eu estou assentindo, né, concordando com aquele destino tal como ele foi me dado, como ele veio, né, através dos meus pais, tá? Então, assim, tem limites, né, que foram impostos, tem possibilidades que foram dadas, né, e são aquelas, e os emaranhamentos também dessa família, né? Porque a gente olha para a família, ela está cheia de emaranhamentos, de problemas, de gente que não se deu, que teve problema, que brigou, que matou, que rejeitou, que excluiu, né? Então, é uma série de situações e que também nos pertence, né? E inclusive as culpas dessa família. Então, se alguém fez algo muito, uma tragédia, algo, né, considerado ruim e leva muita culpa, essa culpa também está em nós, a gente recebe tudo isso. Então a gente olha para tudo isso e recebe tudo que veio. E não queira escolher, tem coisas que são pesadas e tem coisas que são leves, mas seja o que for, ela veio junto com a nossa vida e não tem como mudar. E a gente, quanto mais quer esconder e quer fazer que não está vendo, só piora. Então vamos olhar e aceitar ativamente o que veio. E a gente pode experimentar, né, os efeitos dessa concordância. Então, quando a gente concorda com tudo que veio e do jeito que veio, a gente consegue ter uma leveza, uma coisa muito mais tranquila. Eu vou fazer aqui uma pequena meditação. Então, se vocês toparem, é bem interessante, porque a gente entra assim um pouquinho mais para dentro para poder fazer um exercício de fazer, sabe, essa percepção de tomar essa vida que veio dos nossos pais, né? Topa? Então, se vocês puderem, fiquem sentados, né, de uma forma bem tranquila aí, né, uma forma que seja leve para vocês, de preferência que não vão ser interrompidos e tal, né? Então eu vou pedir para vocês ficarem bem tranquilos, se possível fecharem os olhos. Vai respirando, 3 respirações profundas, que é um jeito de a gente ficar mais presente, né, para o que a gente está fazendo agora, porque isso tem um campo de força muito grande e que a gente pode aproveitar esse momento, né, para fazer esse exercício. Então, com os olhos fechados, você imagina seu pai e sua mãe na sua frente. Aí se imagine ajoelhando diante deles e fazendo uma inclinação bem profunda até o chão, estendendo as mãos para frente, com as palmas voltadas para cima, e numa profunda reverência, a gente diz: eu lhes presto essa homenagem, papai e mamãe. Então, nos levantamos, ficamos de frente para eles e olhamos profundamente nos olhos do pai e nos olhos da mãe. Mesmo que você não tenha conhecido seus pais, ele está em você. Você nasceu a partir dele, a partir dela. Então, imagine seu pai, perceba no seu corpo, em que parte do seu corpo que parece que está seu pai, em que parte do seu corpo parece que está sua mãe. E sinta, se você não consegue olhar nos olhos deles, sinta eles no seu corpo. Daí a gente pode olhar agora só para a mãe, olhar profundamente nos olhos da mãe. E aí você diz para ela:
querida mamãe, eu recebo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Eu vou fazer algo dela para a sua alegria e que não tenha sido em vão. Então, com os olhos fechados, olhando nos olhos da nossa mãe, a gente continua. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei se me foi permitido. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho, como sua filha. Você é a mãe certa para mim, e eu, a filha, o filho certo para você. Você é grande, e eu sou só uma pequena, um pequeno. Você dá e eu recebo, querida mamãe. E me alegro porque você aceitou meu pai, seja em que circunstâncias foram. Você aceitou meu pai e vocês dois são os pais certos para mim. E só vocês, querida mamãe. Aí em seguida você olha para os olhos do seu pai. Se você não consegue visualizar o seu pai ou não conheceu, faça a mesma coisa. Sinta o seu pai no seu corpo. Ele está no seu corpo. E aí você fala para ele: querido pai, eu recebo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu mantenho e honro e transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como seu filho, como sua filha. Você é grande, pai, e eu sou apenas uma pequena, um pequeno. Você dá e eu recebo, querido papai. E me alegro porque você aceitou a minha mãe. Vocês dois são os pais certos para mim, papai. Somente vocês. Respirem profundamente. Sintam seu corpo de volta. Você, esse ser que é um misto do papai e da mamãe. E sinta a força que isso tem. Seus pais nas suas células, né, vivendo em você. Então não tem como a gente não ter pai, não ter mãe. Eles vivem na gente, né? Não tem como não ter e não tomar, né? Então a gente vai voltando e sentindo no corpo o quanto isso faz bem para a gente, né? O quanto isso é grandioso, né? Tudo bem por aí? Vocês estão aí? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Então a gente muitas vezes, né? A gente julga, né, os nossos pais e também a gente... Sim, quando a gente faz isso de tomar os pais, quem está muito desconectado dos pais, né? Ou no começo, né? Quando a gente começa a fazer esse exercício, que a gente está muito desconectado dos pais, aí a gente tem um pouco assim, né? Um certo medo, né? Porque a gente julga que se a gente tomar os pais dessa maneira, né? E trazer eles para o coração com essa gratidão toda,
É como se a gente tivesse, assim, algo de mal deles vindo para a gente, né? Então, assim, a gente tem um certo medo quando a gente está bem desconectado. Então, assim, porque a gente pensa que, mas aqueles defeitos dele, né? Aí eu vou assumir, vou tomar para mim também, né? É como se pudesse se infiltrar em nós aquilo, né? Então, tipo, um traço do pai, um traço da mãe, uma deficiência deles ou uma culpa grande que eles tenham realmente, né? Como a gente falou, eles são humanos e têm os defeitos e as culpas, né? Então a gente se fecha para o lado bom, porque a gente não consegue tomar os pais, porque a gente fica olhando para esses defeitos. Então a gente acha que se a gente tomar tudo, a gente vai ser contaminado, né? Como se aquilo ruim viesse para a gente. E normalmente é medo, né? A gente tem um medo daquilo que a gente sofreu, que os pais fizeram, enfim. Às vezes tem histórias bem mais desafiadoras que a gente tem que olhar e trazer, né, para dentro do coração e tomar com tudo que veio, porque até esses grandes desafios, e principalmente eles, quando a gente toma esses que são, me arrepiam, porque são os mais difíceis, a gente ganha uma força, porque é o que veio, né? Então é tomar tudo. Então eu convido vocês assim, toma tudo que veio, sabe? O que tem de bom e de não tão bom, sabe? Vem e toma, né? Faz exercício diariamente. Esse exercício vocês podem fazer diariamente. Aí o Bert, ele fala, né? Quem rejeita os seus pais, rejeita a si mesmo, porque você é os seus pais. E sente-se, nessa mesma medida, irrealizado e vazio. Então, assim, se a gente não pegar tudo que veio, né, daquela seiva, daquela árvore, a gente fica vazio, fica faltando nutriente. Então, a gente tem que pegar. Tomemos tudo, então, sem medo. E a gente está falando aqui só de tomar a vida, né, que é a primeira coisa que a gente toma. Porque aí, quando a gente vai agora para o tomar tudo que veio da família, aí é uma enxurrada de coisa boa, e as ruins também, que também são boas, porque fortalece, te leva para frente. Se a gente nascesse numa família perfeita, a gente teria chegado aqui, teria crescido, teria evoluído, né? Teria ido para frente, e não tem como, né? Se a família fosse perfeita, não tivesse desafios, como é que a gente ia fazer algo mais, um pouco mais, né? Então, assim, é bem incrível, né, isso, porque eu vou dar para vocês algumas frases aqui bem legais também, enquanto a gente tem mais um tempinho, que aí vocês vão com bastante material. Então, além da vida, né, os pais deram muito mais, né? Alguns deram só a vida, e tá bom, é tudo que a gente precisava, eles estão aqui, tá bom, né? Eu tomo isso. Só que, assim, além disso, o que está no nosso campo mórfico, né, na nossa ancestralidade, a gente também toma. Então a gente toma tudo, de todos. Então não é porque o pai e a mãe, né, tiveram o filho, nunca mais viram ele, não sabe, não criou, não fez nada com ele, não participou de nada. A gente tem tudo, porque isso não vem só da genética, vem da genética e de todo o nosso campo mórfico, né? Então, boas frases aqui que a gente pode dizer por exemplo, eu tomo tudo de vocês com muito amor, independente do que for, sem medo das coisas que não foram tão boas. Então, isto geralmente basta para a gente, quando a gente fala, tomo tudo. Pode ser, né, que nem tudo seja o que a gente desejava, né? Mas, geralmente, quando fica adulto, né, aí a gente diz, recebi muito e isso me basta. Então, a gente olhar para os nossos pais e dizer, independente do que eu recebi muito. E isso me basta. Na hora que você diz isso me basta, é uma palavra muito poderosa, te dá uma autonomia. Então assim você fica fortalecido e o seu psicológico se engrandece. Eu recebi tanto dos meus pais e estou contente com isso, e isso me basta. Quando isso me basta, eu não vou gastar energia procurando coisas que eu quero e ainda não tive, né? Eu vou para frente, porque eu já tenho tudo, aí me basta, então agora eu vou e faço. Aí você fica autônomo, né? Fica dono do seu destino, né?
Então, tudo que recebi, eu aceito para a minha vida, tudo, do jeito que foi. O resto, eu mesmo faço. Então, se ainda tem algo que eu posso fazer além daquilo, eu tomo o que eu recebi, agradeço pelo que eu recebi e faço algo um pouco maior. Então, vou lá e faço um pouco mais, a partir do que eu recebi. Assim como eles fizeram um pouco mais a partir do que receberam. A gente vai ganhando. E nós hoje estamos recebendo muito mais do que os nossos pais receberam, do que os avós receberam. É uma cascata, como a gente falou da bola. Então ela vem, vem, vem e a gente vai recebendo. E cada um que recebe, depois dá um pouquinho mais. Você só pode dar um pouquinho mais se você pegar tudo, dar tudo que recebeu e ainda, né, gerar algo mais que vai para os seus filhos e para... Né? Ou se não tiver filhos, para uma, né? Como é que se diz? Alguma coisa que você venha a fazer que auxilie outras pessoas. Então sempre você vai passar para frente, seja para filhos ou para qualquer outra pessoa que venha numa geração posterior. Né? Aí sim, é nesse momento que você chega num ponto, né, de um bom exercício, que aí você diz, ok, então eu tomo tudo isso, eu levo, a partir daqui eu faço e agora eu deixo vocês em paz. Né? É bom a gente deixar os pais da gente em paz e parar de querer cobrar deles o que eles não puderam nos dar. Deixa os pais em paz. Né? Eles deram tudo o que precisava e solta. Solta. Isso não quer dizer que você não vai ter mais os seus pais. Ao contrário, a partir do momento que você solta isso, aí sim eles também se tranquilizam, não estão mais naquela cobrança de ter que dar algo que não podem dar. E aí você realmente tem seus pais. E aí os seus pais te têm. A partir do momento que você solta e não quer reivindicar mais nada. Aí sim, aí você tem realmente os seus pais. Quando o filho ainda está exigente, a gente tem uma perda maior, porque aí o coração do pai se fecha, da mãe se fecha, porque ele não consegue dar mais. Então quando a gente cobra, quanto mais a gente cobra, mais aquilo se fecha, né? Mais difícil fica. E mesmo assim, se ainda o pai dá algo, o filho não consegue receber, não consegue tomar o que o pai ainda está dando, porque ele está muito ocupado, né? E não consegue tomar. É aquilo que a gente falou do receber e tomar. Se o pai ainda dá, mas o filho não toma, ele também não consegue ter, porque ele não tomou. Né? Senão ele não estaria cobrando. Se ele tomar, ele não para de cobrar. E aí o que acontece, né? Fica o filho que fica amarrado com os pais. Tem aquele filho que está sempre lá, olhando para a mãe, brigando com a mãe, brigando com o pai. Aí tem família, tem filhos e não consegue viver em paz com a família porque a mãe, né, tem um problema, o pai tem um problema e está sempre brigando ainda, no fundo, exigindo algo dos seus pais. Então, nessa situação, ele não tem os pais e os pais também não têm, né? Não nos têm. E aí o que acontece? Fica só amarrado, mas não tem. Quando a gente solta, aí a gente passa a ter, porque aí sim é leve, né? Então se solta, mantém, e se fica amarrado, nunca consegue seguir em frente, né? Então quando a gente faz esses exercícios, né? Muitas das nossas dificuldades da vida, das doenças que a gente vive, dos emaranhamentos, as complicações, muitos, né? A maioria estão relacionados a gente não tomar os nossos pais. E aí depois a gente vai continuar falando da ancestralidade, de tudo que veio da ancestralidade, dos emaranhamentos, né? Que é uma riqueza, né? de conhecimento, essa filosofia do Bert Hellinger. Né? Então, queridos, era isso para hoje. Espero que vocês tenham aproveitado a meditação, que leve algumas frases que vocês possam usar de exercício, né? Olhar para os seus pais e para suas mamães, independente de eles ainda estarem vivos ou não, de terem conhecido eles ou não, e sentir aqui, né, que a gente é os nossos pais, tá bom? Então, vamos dando um grande abraço, né, nos nossos papais, nas nossas mamães, e quando a gente for deitar hoje, deita no colinho da mamãe, deita no colinho do papai e toma. Toma o papai, toma a mamãe e abraça. Não precisa ser fisicamente, né?
Então a gente deita, imagina deitado no colinho da mamãe, a mamãe fazendo o cafuné que você não conseguiu de repente ter, mas está lá. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima.